Sejam bem-vindos ao canal Fatos e Conspirações, Aventureiros da Informação. Eu sou o nome do apresentador, seu guia nessa viagem alucinante pela história, das coisas que a gente espera que nunca precisem ser usadas, as armas mais poderosas já criadas pela humanidade. É isso aí, galera! No vídeo de hoje, vamos mergulhar no lado obscuro da engenhosidade humana e descobrir como a busca incessante por poderio militar resultou em engenhocas capazes de transformar o mundo em um piscar de olhos. Apertem os cintos porque a viagem vai ser tensa. Preparem-se para conhecer as armas que mudaram o curso de guerras, moldaram nações e que ainda hoje pairam como uma ameaça assustadora sobre nossas cabeças. Mas antes de começarmos essa expedição, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações. E compartilha esse vídeo com a galera, porque conhecimento nunca é demais, né? Nossa história começa em 1945, um ano que jamais será esquecido. Foi um ano marcado por eventos que mudariam o curso da história para sempre. A Segunda Guerra Mundial, um conflito que já havia ceifado milhões de vidas, estava em seus momentos finais. As batalhas ferozes e a destruição em massa deixaram cicatrizes profundas em nações e indivíduos. Mas o que ninguém poderia imaginar é que o pior ainda estava por vir. A tensão era palpável, e a incerteza pairava no ar. No horizonte, uma nuvem em forma de cogumelo anunciava o despertar de uma nova era, a Era Atômica. Uma era que traria consigo um poder de destruição nunca antes visto. Imagine só. O planeta inteiro vivia a angústia da guerra, a incerteza do futuro. E então, bum, uma explosão que mudaria tudo. Os Estados Unidos, em um projeto ultra-secreto conhecido como Projeto Manhattan, revelam ao mundo o poder inimaginável da bomba atômica. Cientistas trabalharam incansavelmente, sem saber ao certo as consequências de suas criações. 2 bombas, 2 nomes que se tornariam sinônimos de horror, Little Boy e Fat Man, cada uma com um destino trágico reservado. A primeira, lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, transformou a cidade japonesa em um inferno de fogo e destruição. A paisagem urbana foi reduzida a escombros em questão de segundos. Mais de 70 mil vidas foram extintas em um piscar de olhos. 3 dias depois, Nagasaki. A devastação foi igualmente catastrófica. A sombra da Fat Man encobriu a cidade, repetindo o horror de Hiroshima. A destruição foi total e o impacto inimaginável. O mundo assistia estarrecido à capacidade destrutiva daquela nova arma. As notícias se espalharam rapidamente, causando choque e medo em todos os cantos do globo. A sensação de medo e impotência tomou conta da humanidade. Ninguém sabia ao certo o que o futuro reservava. A corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética se intensificou, criando um clima de tensão global que duraria décadas. A ameaça de uma guerra nuclear pairava sobre todos. E como se não bastasse, a União Soviética decidiu mostrar que também era capaz de causar calafrios. Eles não ficariam para trás na corrida nuclear. Em 1961, eles detonaram a Tsar Bomba, a arma mais poderosa já criada pelo homem. A explosão foi um marco na história da humanidade. Imaginem só a força de 50 milhões de toneladas de TNT. A magnitude da explosão era difícil de compreender. A explosão foi tão colossal que gerou um clarão visível a 1000 quilômetros de distância. O brilho iluminou o céu como se fosse dia. A onda de choque deu a volta ao mundo 3 vezes. A força do impacto foi sentida em todos os continentes. A Tsar Bomba era a prova definitiva de que a humanidade havia criado uma arma com poder de destruir a si mesma. A era nuclear havia chegado, e com ela, um novo tipo de medo. Se você achava que a bomba atômica era o ápice do horror, prepare-se para conhecer as armas químicas e biológicas. Essas armas representam um tipo de destruição que é tanto invisível quanto insidiosa, espalhando-se de maneira silenciosa e letal. Essa parte da história é de embrulhar o estômago, porque estamos falando de um tipo de terror silencioso, insidioso, que se espalha como um veneno invisível. As armas químicas e biológicas não apenas matam, mas também causam sofrimento prolongado e medo constante.
A Primeira Guerra Mundial foi o palco dos primeiros ataques em larga escala com armas químicas. Foi um período em que a humanidade testemunhou o uso de substâncias tóxicas como ferramentas de guerra. O gás mostarda, com seu cheiro azedo e aparência amarelada, causava queimaduras horríveis, cegueira e morte lenta e agonizante. Os soldados que sobreviveram aos ataques muitas vezes ficaram com cicatrizes físicas e emocionais permanentes. As trincheiras da Primeira Guerra se transformaram em um pesadelo. O ambiente já hostil das trincheiras foi agravado pela presença constante de gases tóxicos. Soldados morriam aos milhares, sufocados pelo gás, com a pele em feridas. A visão de companheiros de batalha sofrendo era devastadora e deixava marcas profundas em todos que presenciavam. As imagens são perturbadoras demais para serem mostradas aqui. Elas revelam a verdadeira face do horror que essas armas podem causar. Mas a sede insaciável por poder levou ao desenvolvimento de armas ainda mais letais. A corrida armamentista não parou, e novas formas de destruição foram criadas. O gás sarin, por exemplo, é tão tóxico que uma única gota pode matar em minutos. Este agente nervoso é uma das substâncias mais mortais já desenvolvidas. E o pior, seus efeitos são devastadores, atacando o sistema nervoso e causando paralisia, convulsões e morte por asfixia. As vítimas muitas vezes não têm tempo de buscar ajuda antes que os sintomas se tornem fatais. E não para por aí. A ameaça das armas biológicas é igualmente aterrorizante. As armas biológicas, como o antraz, são como monstros adormecidos, esperando o momento certo para serem libertados. Essas armas podem ser usadas para causar pandemias devastadoras. Imagine só a bactéria do antraz se espalhando pelo ar, infectando milhares de pessoas com uma doença mortal. A rapidez com que uma arma biológica pode se espalhar é assustadora. A gente pode até pensar que essas armas são coisas do passado, mas a verdade é que o perigo é real e está mais presente do que nunca. A ameaça de um ataque biológico é uma preocupação constante. A ameaça de ataques biológicos, seja por parte de países ou grupos terroristas, é uma realidade assustadora que os governos do mundo inteiro tentam combater. A preparação e a vigilância são essenciais para prevenir catástrofes. E com a biotecnologia cada vez mais avançada, a possibilidade de criação de vírus e bactérias ainda mais mortais é um pesadelo que não podemos ignorar. A ciência que pode salvar vidas também pode ser usada para destruí-las. Capítulo 3. Guerra do Futuro. Drones, lasers e a corrida armamentista moderna. Se você pensava que as armas nucleares, químicas e biológicas já eram assustadoras o suficiente, prepare-se para conhecer o arsenal do futuro. A evolução tecnológica não para, e com ela, surgem novas ameaças que desafiam nossa imaginação. A tecnologia avança a passos largos, e com ela surgem novas formas de causar dano e destruição. O que antes parecia ficção científica, agora é uma realidade tangível e assustadora. Imaginem só, mísseis intercontinentais, os famosos ICBMs, cruzando os céus em velocidades absurdas, prontos para atingir seus alvos com precisão devastadora, carregando ogivas nucleares capazes de varrer cidades inteiras do mapa. A destruição que esses mísseis podem causar é inimaginável. E o mais assustador, a precisão desses mísseis é milimétrica, guiada por satélites e inteligência artificial, tornando-os quase infalíveis. Guiada por satélites e inteligência artificial. A integração dessas tecnologias cria um sistema de armas quase perfeito. É como se estivéssemos em um filme de ficção científica, mas a realidade é que essa tecnologia já existe e está em constante desenvolvimento. O que antes era apenas imaginação, agora é parte do nosso cotidiano. Mas a realidade é que essa tecnologia já existe e está em constante desenvolvimento. E não pensem que parou por aí. A inovação militar continua a todo vapor, trazendo novas e mais poderosas armas a cada dia. Os lasers de alta energia, como o sistema LAUSE da Marinha dos Estados Unidos, são como raios da morte, capazes de neutralizar drones, mísseis e até mesmo embarcações. E falando em drones, são como raios da morte, capazes de neutralizar drones, mísseis e até mesmo embarcações. E falando em drones,
esses pequenos aparelhos se tornaram peças-chave na guerra moderna. Esses pequenos aparelhos se tornaram peças-chave na guerra moderna. Equipados com mísseis e bombas inteligentes, os drones podem ser enviados para missões de reconhecimento e ataque, tudo isso controlado remotamente, a quilômetros de distância. Os drones podem ser enviados para missões de reconhecimento e ataque, tudo isso controlado remotamente, a quilômetros de distância. A capacidade de operar esses dispositivos de longe aumenta a segurança dos operadores e a eficácia das missões. Tudo isso controlado remotamente, a quilômetros de distância. Mas o futuro da guerra reserva surpresas ainda mais assustadoras. As armas hipersônicas. Mas o futuro da guerra reserva surpresas ainda mais assustadoras. As armas hipersônicas. Imaginem um míssil voando a 5 vezes a velocidade do som. Imaginem um míssil voando a 5 vezes a velocidade do som, tão rápido que é praticamente impossível de ser detectado e interceptado pelos sistemas de defesa atuais. Tão rápido que é praticamente impossível de ser detectado e interceptado pelos sistemas de defesa atuais. É como se a gente estivesse falando de uma bala mágica. Capaz de atingir qualquer ponto do planeta em questão de minutos. A velocidade e a precisão dessas armas são realmente impressionantes. Capaz de atingir qualquer ponto do planeta em questão de minutos. A corrida armamentista moderna está cada vez mais veloz e implacável. E a sensação é de que estamos caminhando para um futuro incerto e perigoso. A cada nova tecnologia, o equilíbrio de poder global é desafiado. E a sensação é de que estamos caminhando para um futuro incerto e perigoso. A humanidade precisa refletir sobre os caminhos que está trilhando e as consequências de suas inovações. E aí, galera? O que vocês acharam dessa viagem pela história das armas mais poderosas já criadas? Dá para acreditar que a mente humana é capaz de criar coisas tão incríveis e ao mesmo tempo tão aterrorizantes? É de arrepiar, né? A gente fica pensando, até onde a busca pelo poder vai nos levar? Será que um dia vamos conseguir controlar essas forças devastadoras? Ou estamos caminhando para a nossa própria destruição? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos refletir sobre o futuro da humanidade. E não se esqueçam, conhecimento é a melhor arma contra a ignorância. Até a próxima!